Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu vou falar aqui do terceiro disco de um ex-Beatle da carreira solo, o disco mais conhecido e insensado do George Harrison. É claro que eu estou falando de All Things Must Pass, que muita gente considera que é o álbum de estreia da carreira solo do George Harrison, mas não é. Na letra fria mesmo ele é o terceiro. A gente teve aí Wonderwall, Electronic Sounds, que ele foi lançado quando ele ainda estava nos Beatles, quando os Beatles ainda existiam. Mas eles são meio como os álbuns do John e Yoko ali, o Two Virgins, o Life with the Lions ali, que não são levados tanto em consideração assim. Então, com canções mesmo, que a gente espera é o primeiro. Os dois primeiros são mais experimentações eletrônicas e tal. Então, o que impressiona esse álbum aqui é que ele é triplo. É o primeiro álbum triplo de um artista. O primeiro álbum triplo que não é uma coletânea, uma miscelânea. É um álbum fechado mesmo. Então aqui a gente vê como que o George Harrison estava doido para represar tudo que ele tinha composto e não era encontrado lugar nos álbuns dos Beatles. Bem que eu acho que essa estratégia a longo prazo não deu muito certo, mas eu vou falar disso depois. Então aqui, essa edição minha aqui em CD é dupla, vou mostrar aqui mais perto. Uma caixinha aqui. Temos um CD aqui com um livreto, falando bastante aqui das canções. Essa foto é icônica também dele na janela. Tem aqui as letras das músicas. Tem alguns comentários também de faixas bônus e tal. Então, uma coisa que eu acho interessante dessa edição aqui, essa aqui é a capa original, como foi lançado em novembro de 1970. No CD 1, vocês começam a ver que já começa a aparecer prédios, chaminés poluindo o ar aqui. No CD 2 começa a ter mais poluição, mais prédios aqui ainda. E no livreto parece ter um viaduto aqui, passando por cima de onde estava sentado o George Harrison aqui. Então é algo sintomático aqui do tempo. Então no primeiro CD, que equivale ao disco 1, aos lados A e B, né? E mais 5 faixas bônus aqui. Começa com a balada, a sensível balada I'd Have You Anytime, uma parceria do George Harrison com o Bob Dylan, que dói no coração de escutar aqui. O George Harrison está bem sentido, que a gente sente isso. Depois vem a magnífica e sublime My Sweet Lord. Aqui, essa é a canção, acho que mais fez sucesso na carreira solo do George Harrison. Até hoje ele é lembrado por conta dela, apesar de ele ter sido processado por plágio por conta dessa canção aqui, que diria que é um plágio de He's So Fine, se não me engano, uma música lá da década de 60, mas é uma música inebriante, eu diria assim, com uma levada de violão e de guitarra aqui inesquecível, e uma letra também que faz a gente chorar de tão bonita que é. Essa canção sozinha, para mim, já vale por um caminhão de músicas da atual música gospel brasileira, em especial. Isso aqui é divino no sentido estrito mesmo. Essa é uma conexão com o divino mesmo. E não essas canções, entre aspas, gospel que a gente vê no mercado brasileiro, inunda o rádio brasileiro hoje em dia. Não tem nem mais o que falar de My Sweet Lord. É um clássico absoluto. E depois temos Wah-Wah, aqui uma música bem psicodélica, meio que imitando aqui a sonoridade do pedal wah-wah da guitarra, e um momento bem pesado também. Depois tem a segunda música sublime aqui do álbum, Isn't It a Pity? Isso aqui é uma joia também, essa música aqui, mas é uma balada amargurada.
você sente o fel respingando aqui dessa balada. Aqui que meio que narra assim a desilusão do George Harrison aí na época do fim dos Beatles, quando ele não conseguia emplacar a mesma quantidade de músicas que Lennon e McCartney ali, que ele achava que ele tinha o direito também. E Isn't It a Pity, não é uma pena, é o título da canção aqui. E também uma curiosidade, o João Ricardo, lá dos Secos e Molhados, ele declarou que a faixa Fala, que fecha o álbum de estreia dos Secos e Molhados, foi muito inspirada em Isn't It a Pity. E dá pra gente perceber alguma coisa nesse sentido, sim. Escutando as duas músicas ali, uma após a outra, você consegue achar semelhanças. E depois temos duas canções aqui, mais puxadas para o country rock, que é What Is Life e If Not For You. Não, What Is Life não, What Is Life é... Não é, What Is Life, desculpa, eu estava confundindo aqui. What Is Life é uma música, para mim, bem pop e poderia estar, por exemplo, no álbum branco dos Beatles, uma música que tem um sabor Beatle. Agora as duas sim. If Not For You, que é uma música do Bob Dylan, composta por ele, e Behind That Locked Door, aí sim você tem uma influência grande de country rock. A gente vê como que o George Harrison estava sendo influenciado pela The Band, em especial do álbum Music from the Big Pink, que foi lançado lá em 68, 2 anos antes desse aqui. E eu gosto muito da introdução de Behind That Locked Door, o jeito como é tocado ali o violão e a guitarra ali é maravilhoso também. Esse primeiro álbum aqui, os lados A e B, são de longe os melhores aqui do disco. Depois vem Let It Down, que para mim é uma música que flerta com o progressivo, é uma música grandiloquente, assim, que tem uma grandiloquência, uma pomposidade, assim, mas que é plenamente justificado pela qualidade ali dos músicos. A gente tem aqui, nesse álbum toca, além do George Harrison, toca o Eric Clapton, toca o Billy Preston, toca o Ringo Starr, aqui também, a base da bateria. Então, só um time de craques. Ginger Baker toca a bateria às vezes, que também é só craques que tem aqui. E depois o disco original fecha com Run of the Mill. Também é uma balada também. Lembra um pouco de Have You Anytime, mas é meio que fechando o ciclo aí do primeiro disco. E aqui foram adicionadas 5 faixas bônus, mas que para mim não acrescentam muita coisa. É para não ficar com muita diferença de tamanho entre o CD1 e o CD2, a diferença na duração. Temos aqui uma sobra desse álbum, que é I Live For You. Para mim é uma música ok apenas, mas não tiraria nenhuma música do disco para incluí-la. Aqui até o George Harrison comenta aqui no encarte que ela ficou de fora porque ele não conseguiu achar nenhum take bom o suficiente para entrar no álbum. Eu acho que foi uma sábia escolha. E depois temos uma versão acústica de Beware of Darkness, que abre o disco 2. Uma outra versão alternativa de Let It Down, What Is Life e My Sweet Lord, mas para mim não são ruins, mas são desnecessárias para mim. É que só para fazer mais volume aqui no primeiro CD. Aí o CD2 abre com o segundo disco do vinil, que é Beware of Darkness. Aqui uma música também maravilhosa, também adoro essa música aqui. Para mim ela poderia fazer parte do Abbey Road, para mim ela se encaixaria perfeitamente no Abbey Road, uma balada também bem emocionante. Pois Apple Scruffs é uma música simpática, ali em homenagem às fãs descabeladas dos Beatles que ficavam ali na porta do Abbey Road do estúdio, mas é apenas simpática para mim, não é aquela coisa fabulosa, mas dá para ouvir numa boa. E depois temos Ballad of Sir Frank Crispy, Let It Roll. Aqui eu destaco como essa música tem um arranjo próximo da perfeição, que cada instrumento está perfeito aqui nessa música. Aqui o álbum foi coproduzido pelo George Harrison e pelo Phil Spector, então aqui eles dão o melhor de si aqui. E ainda falando em produção, na quarta faixa aqui do segundo CD, A Waiting on You All, aqui a gente vê bastante uma influência do rock cinquentista da década de 50, e é a música que mais você ouve assim, o tal do Wall of Sound, um conceito lançado pelo Phil Spector de produção. Para mim é que mais tem esse Wall of Sound aqui, essa A Waiting on You. A Waiting on You All.
Depois vem a faixa título, maravilhosa também, e com sopros aqui, um naipe de metais aqui muito bom também. Também uma balada também de arrasar corações, arrasa quarteirão. Depois vem uma faixa aqui que eu considero uma das piores. Não é horrível, mas em comparação com essa que estão aqui, ela perde o brilho, que é I Dig Love. Para mim aqui o George Harrison quis imitar muito o estilo do John Lennon aqui. E o resultado não ficou dos melhores. Como eu falei, não é horrível, mas está bem abaixo das outras. Depois, Art of Dying, essa aqui sim, uma pedrada musical mesmo, a mais pesada do disco aqui. Guitarras faiscantes aqui, vale muito a pena ouvir essa. Depois também as outras duas que fecham o álbum 2 aqui, para mim não são entre as melhores. Tem uma segunda versão de Isn't It a Pity, porque a primeira é tão perfeita que essa segunda aqui eu não vejo muito sentido em ter incluído aqui uma versão. Talvez I Live For You poderia entrar aqui na segunda versão de Isn't It a Pity. Quem sabe, pelo menos ficaria mais variado um pouco o álbum. E não repetindo, eu tenho uma certa birra com músicas que se repetem no mesmo álbum. E por fim, Hear Me Lord, também é uma tentativa ali de soar como All Things Must Pass, a faixa título, mas também é um pouco anêmico em comparação ali com a faixa título mesmo. E aí vem o terceiro disco de vinil, né, ainda no CD2, que era a Jam, que é Original Jam, como é chamado aqui. E são jam sessions aqui, tem uma bobagem chamada It's Johnny's Birthday, de 49 segundos, que é o pessoal cantando só, todo mundo junto ali em coro, mas é meio aquele coro de bêbado, de bar que a gente vê ali. E depois Plug Me In, I Remember Jeep, Thanks for the Pepperoni e Out of the Blue. A melhor para mim dessas jam sessions é Plug Me In. Para mim é mais vigorosa ali, onde o pessoal parece estar mais dando o melhor de si. Porque, assim, essas jams de estúdio, eu tenho a seguinte opinião. Jam sessions são ótimas para você ouvir no palco. Se você está assistindo a um show do artista no palco ali, essas jam sessions são fantásticas. Em vinil, no estúdio ali, para você ouvir num disco de estúdio, eu acho que perde um pouco o impacto, sinceramente. Mas aqui, pelo menos, Plug Me In, eu acho ela ótima. As outras três aqui são ok. Eu já vi jam sessions aqui de estúdio bem piores do que essa aqui do George Harrison. Então, e também o que salva aqui é a qualidade dos músicos. Como eu falei, a gente tem aqui Eric Clapton, a gente tem Billy Preston, a gente tem Ringo Starr, Ginger Baker, Dave Mason, do Traffic também. Então, não é qualquer um que está participando dessa jam session aqui. Então, muita gente considera o All Things Must Pass o melhor álbum solo de um ex-Beatle. Isso é consenso aí entre os bitomaníacos. Talvez tenha sido o melhor álbum solo de um ex-Beatle. Eu tendo a não concordar. Para mim, o melhor álbum solo de um ex-Beatle continua sendo Band on the Run, do Paul McCartney and Wings. Esse, para mim, é superior. Isso aqui, às vezes, chega a cansar um pouco por ser triplo também. Então, por isso que eu falo, o George Harrison, talvez, se ele tivesse lançado aí o CD1 em 1970, o CD2 em 71, talvez junto com a Jam Session ali, acho que teria sido mais proveitoso. E também, o George Harrison, para mim, na minha opinião, que me perdoem os fãs obstinados aí dele, álbuns de excelência mesmo do George Harrison, para mim, são esse e o Living in the Material World. Tudo que vem depois do Living in the Material World está bem abaixo desses aqui, desse e do Living in the Material World. Como eu falo, não é horrível. O George Harrison não ia fazer um álbum horrível, evidentemente, pelo talento dele. Mas, para mim, é bem abaixo do que ele poderia produzir. O George Harrison foi um músico aí com uma produção mais bissexta, se comparado ao Paul McCartney. O John Lennon está equivalendo, que o John Lennon ficou 5 anos sem lançar nada também, né? O George Harrison praticamente não lançou nada na década de 90, na década de 80 ele lançou pouca coisa também.
Parecia até que ele tinha desistido. Depois de 83, ele parecia que ele tinha desistido da música. Daí vem 87, depois só vem, se não me engano, acho que é álbum póstumo dele. Mas nada disso apaga o brilhantismo desse álbum aqui, que está, sim, entre os melhores trabalhos solos de um ex-Beatle. Aí eu concordo plenamente. O melhor, há controvérsias, mas um dos melhores, sem dúvida alguma. E já deixo o recado aqui que não vai ter álbum solo do Ringo Starr aqui, pelo menos não por enquanto, porque eu não tenho nada dele em carreira solo e não me animo muito a comprar também. Não sou tão bitomaníaco assim. Por mais que o pessoal fale muito bem do álbum Ringo de 73 e que tem participação dos outros Beatles também ali, eu não me animo a adquiri-lo não. Quem sabe mais pra frente, mas pelo menos em curto, médio prazo não tenho essa intenção não. E lembro a vocês, toda terça-feira tem de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!